Aí o Brasil toma 3-1 da Argentina no primeiro tempo em Buenos Aires. E o que ele faz? Covardemente olha para o banco e coloca esse moleque. Ora, se até outro dia ele não queria um menino entre os 26, como é que agora ele vai lembrar do moleque para tentar virar um jogo contra a Argentina em Buenos Aires? Isso é covardia, isso é fraqueza. Dorival queimou o Endrick? Jogar o garoto no clássico contra a Argentina, com 2-0 no placar, foi uma decisão acertada ou precipitada? Antes da gente analisar essa polêmica, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal Bola Rolando News. Veja só, eu acho que a seleção brasileira, ela teve uma atuação hoje digna da homenagem que o Edinaldo merece pela reeleição com 100% dos votos. Acho que ficaram do mesmo tamanho. E mostra isso também, assim, a falta de caráter. O Brasil é um país sem caráter, eu falo sempre, em todos os seus setores de atividade. O brasileiro é um cidadão de um caráter cada vez pior. E a CBF, ela reflete isso. Como é que um Edinaldo, ganhando mais de 300 mil reais por mês, ele pode ser reeleito com um lixo, com a porcaria do trabalho que ele faz e reeleito com 100% dos votos? Mas nem o gordinho lá, ditador da Coreia do Norte, acho que tem 100% dos votos. Acho que ele vai ligar para a CBF e falar: ô, Edinaldo, é o seguinte, eu comando uma ditadura aqui, mas nem assim eu consigo 100% dos votos. O que você fez para conquistar esse apoio todo? Então isso é uma pouca vergonha. Então começa lá em cima com o beneplácito, o apoio de toda a comunidade do futebol. Porque é o seguinte, torcedor otário, quando você estiver reclamando da seleção brasileira, pensa que o dirigente do seu clube votou nessa turma, né? Porque essa turma não está aí por acaso, eles não desceram, né, de Marte para tomar posse. Eles foram colocados pelo presidente do seu clube e também pelo dirigente da sua federação estadual. Esse é o primeiro aspecto. Na Copa América, depois do jogo do Brasil lá com a Costa Rica, que foi uma desgraça, o Brasil não jogou nada aquele dia, empatou com uma seleção quase que varziana. Eu lembro que a gente discutiu muito se quem é que deveria comandar ou não a seleção. Eu defendo uma tese, desde aquela época, de que eu achava que o Dorival devesse ser o último brasileiro da história a comandar a seleção brasileira. O Brasil não pode ser dirigido por um técnico do Brasil. Não pode ser dirigido por um técnico brasileiro. Eles são, na média, ruins. Então, veja, você pega as eliminatórias aqui da América do Sul, que já não são isso tudo, das 10 seleções, tem 8 hoje, 8 sendo dirigidas por argentinos. Até o Ricardo Gareca arruma emprego em seleção sul-americana e técnico brasileiro dificilmente é lembrado. Por quê? Porque na maioria das vezes eles são ruins. Aí vem a questão de jogador e, aliás, da atuação do técnico. Eu queria, antes de entrar nos jogadores, falar da atuação do técnico da seleção brasileira hoje. Primeira coisa que me chama a atenção é a fraqueza dele. A fraqueza diante da adversidade. Porque ele não convocou o Endrick, um moleque de 18 anos, revelação, e que muita gente reclamou. Aí o Brasil toma 3-1 da Argentina no primeiro tempo em Buenos Aires, e o que ele faz? Covardemente olha para o banco e coloca esse moleque. Ora, se até outro dia ele não queria um menino entre os 26, como é que agora ele vai lembrar do moleque para tentar virar um jogo contra a Argentina em Buenos Aires? Isso é covardia, isso é fraqueza. Outra coisa, Dorival deveria, assim, se ele tivesse um pouco mais de bom senso, e ontem a gente fazendo aqui, ontem que eu digo na segunda-feira, a gente fazendo o bate-pronto, foi até o Bruno que lembrou isso, é o seguinte, você vai jogar contra a Argentina em Buenos Aires, tá com o Gerson e o Bruno Guimarães suspenso. O Bruno suspenso e o Gerson contundido. Ora, não custa nada pensar, pelo menos para esse jogo, por conta dessa circunstância especial, que você tem os seus 2 únicos bons jogadores de meio campo fora,
tentar reforçar um pouquinho mais esse setor de marcação. Já poderia ter começado com o João Gomes, para que começar com os 4 atacantes, com um time super exposto? Porque vejam só, a Argentina nisso, ela até respeitou mais o Brasil, porque ela poupou o Depou em Montevidéu para enfrentar a seleção brasileira. E no momento em que o Depou então tem que voltar para o time, ele foi lá e tirou o Simeone, que atua em Montevidéu um pouquinho mais à frente. Ou seja, ele preencheu ainda mais esse meio-campo, dando até mais criatividade para esse setor. Mas, veja, ele pegou o seu melhor criador na ausência do Messi, poupou o cara em Montevidéu para jogar contra a seleção brasileira. Ou seja, ele respeitou mais o Brasil do que a insensatez do Dorival em relação à Argentina. Dá a impressão que o Brasil ia pegar a Bolívia em casa, né? Todo escancarado, todo abertão. E aí vem uma outra coisa que eu queria destacar aqui, que o Vampeta sempre chama a atenção. É o seguinte: o jogador que está hoje no Flamengo, no Palmeiras e alguns outros clubes aqui da América do Sul, ele é mais pressionado, ele está mais acostumado a decidir do que o Joãozinho, que está lá no Nottingham Forest, no Fulham, por melhores campanhas que esses times fazem. O Murilo, por exemplo, ele faz uma ótima Premier League, mas ele joga num time no qual ele não tem grande pressão. Tudo isso para dizer o seguinte: não dá para ter o Joelinton como titular da seleção brasileira. Ah, mas jogou bem no Newcastle, tá bom, mas não, veja, olha onde foi que ele jogou bem. Ele não está jogando bem num time de primeiríssima linha. Então, é isso que também tem que ser mais observado em relação, enfim, em relação ao time do Brasil. Porque já na Copa América, a gente chamava atenção que no jogo contra a Colômbia o Brasil tinha 3 caras de Premier League no seu meio-campo e perdendo para o meio-campo que tinha o Richard Rios e o Rames. Qual é a mágica para isso? Porque o time do Brasil, entre outras coisas, é envolvido com o técnico brasileiro. E com o técnico brasileiro não dá. Eu quero trazer aqui uma baita declaração, hein? Uma baita declaração do Dorival Júnior. Falou algo que ninguém percebeu, falou algo assim impressionante. Tudo o que programamos para o jogo de hoje acabou não acontecendo desde o primeiro minuto de jogo. Jura por Deus, eu jurava que estava no planejamento da seleção levar um gol ridículo aos 3 minutos. Eu jurava que estava no planejamento da seleção ficar na roda de bobo para a Argentina. Eu jurava que estava no planejamento da seleção o Bento, o Arana, o André, o Murilo terem atuações assim vergonhosas. E eu jurava que estava no planejamento da seleção o Brasil não criar nada no primeiro e no segundo tempo. Gente, vale a gente trazer esse número que o Chacon me mandou. O Brasil, até o dia de hoje, nunca tinha levado 4 gols num jogo de eliminatórias. Mais um recorde para o Dorival Júnior. O Brasil nunca tinha levado 4 gols num jogo de eliminatória. Assim, a gente vai colecionando vexames ao longo dos anos aí. A gente teve aquele 7-1 bizarro, que foi aonde começou para mim os vexames da seleção brasileira. Teve aquele 7-1. Depois a Copa de 2018, onde o Brasil só jogou bem um jogo, uma Copa fracassada, e que muitos diziam, perdeu, mas perdeu para a geração de ouro da Bélgica. Eu nunca vi. Ou eu sou muito burro, que eu sei que tem gente que acha, e eu tô cagando também, ou eu sou um idiota, né, Flávio Prado, que eu sei que você acha também. Agora, eu não consigo entender como tem uma geração de ouro que nunca ganhou uma medalha de ouro. Porque eu escutei isso várias vezes. Perdemos para a geração de ouro da Bélgica. Que ouro? Eles nunca ganharam nada. Nada. Eles nunca ganharam nem bronze, eu acho. Então não é geração nem de bronze da Bélgica. A Bélgica nunca ganhou nada no futebol. E aí o Brasil perdeu.
Depois outra Copa fajuta, e aí eu digo porque eu estava em todas. Eu fui em todos os jogos de 2014, todos os jogos de 2018, todos os jogos de 2022. Eu fui no estádio. Só eu sei o sono que eu tive a cada jogo. Aí 2022, vários jogos horrorosos. Jogou bem contra a Coreia do Sul, jogou bem um jogo da primeira fase, e aí perde para a Croácia. Aí eu escuto de muito. Sempre tem, né, uma tentativa de suavizar. Principalmente na época do Tite. Nossa, era uma paixão pelo Tite da imprensa que tinham que tentar suavizar. Não, mas é a vice-campeã do mundo Croácia. Não, não era. Era a vice-campeã envelhecida Croácia, que só teve resultado fajuto naquela Copa do Mundo. Eu acho que a Croácia naquela Copa só tinha vencido o Japão. Bruninho, minha enciclopédia, pode me falar. Só tinha... Foi uma vitória até chegar no Brasil, né, Bruno? Foi contra o Canadá, quando o Japão empatou e ganhou nos pênaltis. Isso aí, minha enciclopédia. Só ganhou do Canadá, onde o futebol não existe. O time do Canadá devia jogar hóquei e aí venceu, né? A Croácia venceu. Foi uma Copa ridícula da Croácia. E o Brasil foi eliminado por essa Croácia. Então, vai colecionando vexames, uma geração de vexames, e a gente vê a gente caminhando para mais um. É assustador, ô Flávio Prado, a gente vê o atual momento da seleção brasileira, porque a gente teve. Vocês viram, né? Eu não vi nada. Você viu Pelé, você viu Garrincha, você viu Nilton Santos, Rivelino, Zico. A geração do Zico não ganhou, mas encantava o torcedor. O torcedor gostava de ver futebol. Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior. Era uma geração que jogava bola, Falcão. Aí depois tiveram gerações que jogavam pior, mas ganhavam. 94, 2002, até mesmo 98, chegou na final contra a França. E de repente, depois de 2002, Flávio, degringolou. Era o melhor time do mundo em 2006 e não conseguiu vencer aquela Copa. E a partir daí foi tendo uma Copa pior que a outra e um futebol brasileiro em decadência. E detalhe, os jogadores do Brasil não são ruins, Flávio. A gente fala do cara que é protagonista no Real e atual melhor jogador do mundo, o protagonista do Barcelona que está disputando o prêmio de melhor do mundo, uma das grandes joias do futebol mundial, o Endrick, Rodrigo, titular do Real, mas nada melhora. Nada melhora, Flávio Prado. Então, se tivesse uma resposta simples, né, qualquer um teria. Eu tenho uma tese do seguinte: a última vez que o Brasil teve um equilíbrio entre os jogadores do Brasil e do exterior foi em 2002, exatamente 2002. Depois ele passa a ter uma maioria de jogadores da Europa, que realmente os principais jogadores do Brasil, bem cedo eles vão para lá, e o Brasil começa a preparar jogadores para jogar na Europa. As bases no Brasil, elas fazem os jogadores para a Europa, não para usar aqui nos seus times. O garoto já é preparado para isso. Então eu fico imaginando, por exemplo, aqueles dribladores, muitos do que você citou aí, se eles fossem fazer teste hoje nos times, talvez não tivesse chance de jogar, porque eles querem jogadores fortes, grandões, jogadores para virarem negócio, moeda de troca lá no exterior. E aí a cultura do futebol brasileiro se perdeu. O Brasil não tem uma cultura de jogo, não tem nada. É tudo na base de improviso. O treinador que chega tem que colocar as ideias dele, boas ou ruins, ele tem que colocar as ideias dele porque não tem um projeto de futebol. Já que a realidade do Brasil é essa, e até por uma questão de economia continuará assim, o Brasil continuará sendo um fornecedor do futebol mundial, seria importante que se criasse uma metodologia de jogar futebol. Mas não com o Edinaldo, né? Aí não dá. O Edinaldo não sabe nada, é um horror. Mas pegar alguém competente e criasse uma metodologia para você ter um time que, se for o caso, jogar com jogadores com esse perfil europeu, e os melhores vão para lá, não tem jeito, que se faça uma ideia de jogo que se mude a cultura da própria seleção para jogar nesse estilo. Porque fica uma cobrança de uma seleção que joga futebol a brasileira com jogadores que jogam a europeia. Então fica complicado. Você pode chegar ao Brasil em um momento ou outro, pode acabar ganhando uma Copa do Mundo. A Copa mesmo que ele perde para a Croácia, ele perde um acidente. O Brasil jogou melhor aquele jogo. Poderia ter sido campeão. A própria Copa de 2010, quando o Brasil perde da Holanda,
também poderia ter chegado. Mas, são detalhes que fazem o jogo. A Bélgica, o primeiro tempo foi pior, o segundo tempo foi melhor. Mas fica nisso, né? Aí falta aquele detalhezinho de chegar, de conseguir conquistar um resultado. Mas tudo isso porque você não tem uma ideia de jogo criada. Você depende muito de tentativa e erro dos treinadores. E aí fica complicado. Você não tem uma ideia. Como a Argentina também não. Ela achou o Scaloni por acaso, não tinha ideia nenhuma de jogo. Enquanto isso, você tem uma França se preparando muito bem, né? Uma Espanha com uma ideia de jogo muito clara, e aí você vê quais são os reais favoritos a uma Copa do Mundo. Mas pode escapar, pode acontecer, como aconteceu com a Argentina, que fez de qualquer jeito, a AFA é pior do que a CBF e conseguiu chegar. Pode acontecer. E aí, você acha que o Dorival queimou o garoto? Ou ele fez o certo em colocar quem tem estrela, independente da idade? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal Bola Rolando News para mais análises como essa. Até a próxima!